Se arrependermos verdadeiramente, o Senhor perdoa os nossos pecados, mas os pecados deixam suas consequências. Hoje vamos estar meditando na palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Samuel. Vamos estar meditando no capítulo 11 e também no capítulo 12. Vamos estar falando sobre o pecado de Davi, quando ele caiu em adultério com Batseba. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1, vai estar falando: E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, aqui no versículo 1 está falando que no tempo, que era o tempo dos reis saírem à guerra, o que Davi fez? Davi ficou em Jerusalém. Não era para Davi ficar em Jerusalém, era para ele ter ido à guerra e não ter ficado em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E esta era mulher muito formosa à vista. Então, no tempo que era para Davi estar na guerra, ele estava passeando sem propósito no terraço da sua casa, do palácio. Porque não era para ele estar aqui passeando, era para ele estar guerreando. Então, no tempo de guerra, não é tempo de ficar passeando sem propósito. Porque, no caso aqui, ele estava passeando no terraço, do palácio, e ele viu Batseba tomando banho. E muitas das vezes as pessoas vão achar que o inimigo vai aparecer de rabo e chifre. E não é assim. Ele vai aparecer daquilo que a pessoa gosta. No caso aqui, ele é homem, E ele viu uma mulher se banhando. E ela é muito bonita. Que mesmo a palavra fala. E era mulher muito formosa à vista. Ele está passeando ali no terraço sem propósito. No tempo que ele está na guerra. Ele estava passeando no terraço do seu palácio sem propósito. E ele viu o quê? Ele viu uma mulher bonita se banhando. Então, muitas das vezes as pessoas acham que o inimigo vai se apresentar de rabo e chifre. Mas não é assim. Ele vai se apresentar, ele vai entregar pratos que agradam a carne. Foi o que aconteceu aqui, Davi estava passeando e viu Batseba se banhando. E era muito bonita. Então, aquilo chamou a atenção de Davi. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, vai falar: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No tempo que era para Davi estar em guerra, ele estava passeando sem propósito. E a carne é fraca, Ele viu a mulher se banhando e ele não se conteve. Ele mandou chamar aquela mulher, ele não vigiou. Por isso que fala aqui, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos vigiar em tudo, absolutamente tudo, e principalmente naquilo que a gente sabe que a nossa carne gosta. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou-a trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Então aqui, Davi adulterou, Ele e Batseba, eles cometeram adultério, porque Batseba era casada e Davi era casado também, ele tinha suas esposas, suas concubinas. Então ele cometeu um ato de adultério. A partir do momento, que ele chamou essa mulher, na palavra do Senhor até fala que quando a gente deseja com o nosso coração, alguma pessoa, a gente já está adulterando, Se você vê uma mulher ou vê um homem e no seu coração você já desejar aquela pessoa, você já está adulterando, você já está pecando. No Evangelho de Mateus 5, no versículo 28, vai falar: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque antes, no Antigo Testamento, eles condenavam muito pelo ato. Mas depois que Jesus veio, agora estamos no tempo da graça. Mas pecado ainda continua pecado. E agora, antes, era condenado pelos atos. Mas agora, além dos atos, também pelos pensamentos. Porque aqui na palavra do Senhor fala em Mateus 5, 28. Só de você olhar para uma pessoa e você desejar ela no seu coração, você já está adulterando. Igual está falando aqui, Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você já está desejando aquela mulher, E você está desejando no seu coração
aquela mulher ou aquele homem, então você já está cometendo pecado em pensamento. Então muitas pessoas acham que o tempo da graça, que a gente está no tempo da graça, só de pensar, a gente peca em pensamento também, não só em atos. Então temos que vigiar. Só pensar que está, né, desejando uma mulher do próximo, já está pecando em pensamento, está adulterando em pensamento. E a mulher concebeu, né, engravidou, e enviou e fez-lo saber a Davi, e disse, pejada estou, ou seja, grávida estou. Se a gente for parar para pensar, nas leis de Moisés, o adultério, ele poderia levar a pessoa à morte, claro, tendo 2 ou 3 testemunhas. Parem e pensa, o rei de Israel, que era para dar exemplo para a nação, ele adulterou com uma mulher casada, né, a mulher de um dos seus guerreiros, que é Urias. Então, a mulher se deitou com Davi, né, achou que ia ficar, né, tanto Davi como ela achou que ia ficar no oculto, só que a mulher engravidou, Batseba engravidou de Davi. E ela fez ele saber que ela estava grávida dele. Então, Davi, ele cometeu um adultério com essa mulher. Tanto essa mulher como Davi, eles cometeram adultério, porque ambos, né, eles tinham seus relacionamentos. A mulher era casada, né, com Urias. Davi tinha também as suas esposas e concubinas. No livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, vai falar: também um homem que adulterar com a mulher do outro, havendo-o adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, tanto Davi como Batseba, ambos cometeram adultério. Isso era causa de morte, porque ambos, né, tinham seus relacionamentos, tinham seus casamentos, tinham seus companheiros. Então, eles estavam adulterando, tanto ela como ele, né? E eles sabiam disso, porque Batseba foi procurar Davi para contar que ela estava grávida dele. No livro de Êxodo 20, no versículo 14 e no versículo 17, vai estar falando: não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Em Deuteronômio 17, no versículo 6 e 7, vai estar falando: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, seja, né, para condenar uma pessoa à morte, né, no caso de adultério também, né, nas leis de Israel, tinha que ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Uma pessoa só não valia. Uma testemunha só não valia. E a primeira pessoa, como está falando aqui no versículo 7, a mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo. Então, as testemunhas, se fosse 2 testemunhas, as 2 testemunhas seriam as primeiras a tirar a pedra e depois, né, como está falando, depois a mão do povo para tirar o mal, né, de Israel. Aqui, continuando no versículo 19, né, de Deuteronômio 19, no versículo 15, vai estar falando: uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então, não poderia condenar ninguém sem ter no mínimo 2 testemunhas, né? 2 ou 3 testemunhas, no mínimo. Porque uma pessoa só não valia. Então, tendo aquelas 2 ou 3 testemunhas, né? Então, poderia ali julgar aquelas pessoas, né? Para que elas viessem a ser condenadas. E a pena era a morte, por apedrejamento. Primeiro as testemunhas lançavam a pedra, jogavam as pedras, e depois o povo, né? Que lançava pedras nas pessoas que cometeram o pecado. Seja esse adultério ou outro tipo de pecado que condenasse a pessoa à morte. Em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 32 ao 33, já está falando: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz, achará castigo e vilipédio, e o seu opróbrio nunca se apagará. No versículo 6, 2 Samuel 11, vai estar falando, né? Então, depois que Davi descobriu que Batseba estava grávida dele, sendo ela uma mulher casada, então o que ele fez? Enviou Davi a Joabe dizendo:
envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi, ou seja, Davi tinha descoberto, né, que Batseba, a esposa de Urias, tinha engravidado dele, porque ele se deitou com Batseba. Então Davi pediu Joabe, que no caso era o capitão da guarda, né, o chefe da guarda de Israel, né, do rei, para chamar o marido de Batseba, para ele vir até o rei. E se lermos, né, do versículo 7 ao 14, vamos ver que Davi tentou enviar Urias para a casa dele para se deitar com sua esposa, com a intenção de Urias deitar-se com Batseba e aquele filho que ela tinha gerado de Davi, de Urias ser o pai da criança. Ou seja, ele ia deitar com Batseba, Batseba ia fazer de conta que estava grávida de Urias, e Urias ia ser pai daquela criança, sem saber que ela se deitou com Davi, e que aquele filho que ela estava no ventre de Batseba era de Davi e não de Urias. Então, Davi pede Joabe para enviar Urias, né? Eles estavam na guerra, e Joabe faz isso, ele envia Urias de volta até Davi, e Davi ele tenta, né, mandar Urias para casa. Ele não conseguindo mandar ele para casa para ele deitar com Batseba, ele convidou Urias, né, para comer e beber, e ele embebedou Urias, com a intenção de Urias ir para casa para deitar com Batseba, com esse intuito, né, de fazer de conta que a Batseba tinha engravidado de Urias, para ninguém ficar sabendo do pecado que Davi e Batseba cometeram. E se a gente for ler o decorrer da história, vamos ver que Davi não teve sucesso de levar Urias, né, enganar Urias para ele ir para sua casa e deitar com sua esposa Batseba. Então Davi manda uma carta, uma mensagem para Joabe, que é o seu capitão da guarda de Israel, para colocar Urias na frente da peleja com a intenção de matar Urias. Porque ele matando Urias, ele poderia pegar Batseba, né, como esposa, se deitar com ela, né, fazer de conta ali para os que não sabiam, deitar com ela e fazer de conta que aquele filho tinha vindo depois que Urias morreu na batalha. E isso que foi feito, né? O próprio Urias levou a mensagem para Joabe. E Joabe, o capitão da guarda de Israel, colocou Urias na frente da peleja e ele foi morto. E depois desse ocorrido, depois de ter passado o luto, Davi pegou Batseba como esposa. E Deus não se agradou do que Davi fez. Além dele ter cometido um adultério, ele também colocou o marido de Batseba na frente da batalha para que ele viesse a morrer, com o intuito de pegar Batseba, né, como esposa, para fazer de conta, né, que depois que ele tomou ela como esposa, depois que Urias morreu, né, querendo enganar as pessoas, que ela tinha engravidado dele depois que ele tomou ela como esposa, depois da morte de Urias. Então Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. Natã conta uma história para ele, sobre um homem rico e um homem pobre, e Davi se ira com essa história. E o que mais me chama a atenção, que Davi vai irar com uma coisa que ele próprio cometeu. Depois de Natã ter contado uma história para Davi, em relação ao homem pobre e ao homem rico, que o homem rico pegou a única cordeirinha que o homem pobre tinha. Então, o que Davi vai falar? Lá em 2 Samuel 12, no versículo 6. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais, né, que tinha tomado. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Gente, pensa, né? O profeta contou uma história ali, mas essa história era para Davi depois entender que era ele que tinha cometido esse erro. Ele estava julgando a pessoa, né? Que o profeta Natã chegou aqui contando uma história antes de repreender ele, né? Porque ele era rei. Então, antes dele repreender ele de cara, ele contou uma história do homem rico e do homem pobre. E que o homem rico tinha várias coisas, várias riquezas, várias cordeiras, né? E que o homem rico pegou a cordeira, a única cordeirinha que o homem pobre tinha. E Davi irou com isso, falando que esse homem rico tinha que dar 4 vezes mais, né? Ele fala aqui, ó. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. Ou seja, Davi, antes de tirar a sujeira do olho dele, ele estava vendo sujeira no olho dos outros, como que fala lá no Evangelho do Senhor. Mateus 7, no versículo 1 e 5, vai falar: não julgues para que não sejais julgados,
porque com o juízo com que julgar, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? Davi, como é que ele era rei, que ele tinha que julgar as causas, mas aqui ele cometeu esse tipo de erro. E antes da gente ficar apontando dedos para as pessoas, primeiro a gente tem que olhar o nosso erro, para a gente vir consertar primeiro, né? Porque quem pode julgar somente é Deus. Mas o que me chamou muita atenção foi isso, porque Davi estava julgando a outra pessoa em relação ao mesmo erro que ele cometeu. Ele julgou aquele homem daquela história que Natan, né, contou para ele que ele viesse repreender Davi. E Davi, antes de tirar a sujeira do seu olho, o argueiro do seu olho, ele apontou. Então, que essa meditação possa ficar antes da gente apontar o erro para os outros, que a gente venha tirar a sujeira dos nossos olhos, que a gente venha se arrepender primeiro, que a gente venha se consertar primeiro. Porque primeiro tem que vir de nós, para depois a gente falar dos outros. Deus já tinha dado tudo para Davi. E ele cometeu esse erro. Aqui em 2 Samuel 12, a partir do versículo 9, vai falar: Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Isso aqui, né, essa pessoa vai vir da própria família de Davi, que é Absalão, o seu filho. Em 2 Samuel 15, vai estar falando sobre a rebelião de Absalão, né, e a fuga de Davi. Porque Absalão, ele vai se rebelar contra o seu pai, tentando tomar o reinado de seu pai. Em 2 Samuel 16, do versículo 21 ao 22, vai estar falando: E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Então, né, isso se cumpriu aqui em 2 Samuel 16, no versículo 21 e 22, onde foi um conselho que Aitofel deu para o filho de Davi, Absalão, que tinha se rebelado contra o seu pai. E Davi já tinha fugido ali de Jerusalém. Mas, voltando lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 14, né, vai estar falando: Todavia, portanto, com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, aquele filho que foi gerado entre Davi e Batseba, do adultério, Deus não ia permitir que ele vivesse, mas que ele morresse, porque ele era o fruto do adultério. E Davi buscou pela criança, buscou o Senhor pela criança. Ele jejuou, ficou sem comer, mas não ia adiantar, porque o Senhor já tinha falado que a criança ia morrer. Isso foi a consequência do pecado de Davi com Batseba. E por mais que Deus perdoasse o pecado dele, porque Deus perdoou o pecado dele, Davi se arrependeu. Mas é a consequência do pecado dele de Batseba, pois não se apartará a espada jamais da tua casa. Então teve várias consequências, né, envolvendo até os filhos mesmo de Davi. Mas depois da morte desse filho, né, do fruto do adultério de Davi e Batseba, depois Batseba, ela vai gerar novamente e vai vir Salomão, que depois ele vai suceder Davi.
Em Romanos 6, no versículo 23, vai falar: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Davi cometeu um pecado com Batseba. Porque muitas vezes as pessoas vão falar assim: mas a criança não tem nada a ver. Realmente. Mas é a consequência do pecado de Davi. Ele pecou e cada pecado tem a sua consequência. Depois que a criança morreu, Davi adorou. Porque ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que ele tinha errado. Então, assim, ele parou de jejuar, voltou a comer, se vestiu e adorou o Senhor. Porque a morte da criança era consequência do pecado de Davi com Batseba. E ele entendeu, ele compreendeu. Então, mesmo assim, depois da morte da criança, Davi adorou. Em Tiago 1, do versículo 13 ao 15, vai falar: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, Davi ele foi atraído pela própria vontade da carne. Então, Davi foi tentado pelo seu próprio desejo. Ele viu Batseba e ele desejou a mulher do seu próximo. E além de desejar, ele mandou buscá-la e adulterou com ela. Provérbios 28, no versículo 13, vai falar: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Foi o que Davi fez. Ele cometeu pecado? Cometeu. Mas ele se arrependeu. Ele confessou seu pecado. E ele alcançou misericórdia. Por mais que Deus perdoou o pecado dele, teve as consequências do pecado. Mas Deus perdoou o pecado de Davi. Porque lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, vai falar: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Davi não ia morrer, por conta daquele pecado que ele cometeu com Batseba e também colocando Urias na frente da batalha para morrer. Porém, o pecado teria as suas consequências, como foi dito aqui, Deus perdoa. A gente tem que arrepender, primeiramente a gente tem que arrepender de todo o nosso coração, igual Davi fez, mas a consequência do pecado, ela vai vir. Então, por isso que a gente tem que pensar 2 vezes antes de pecar, porque a gente, na palavra do Senhor não fala, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No Salmo 51, vai estar falando sobre que Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor. Quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter estado com Batseba. Então vai estar falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui, se você for ler todo o capítulo 51, de Salmo 51, você vai ver que Davi estava confessando o seu pecado, ele se arrependeu, Ele estava confessando o seu pecado, e é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente pecar, a gente tem que arrepender dos nossos pecados e confessar a Deus, para que Ele venha perdoar os nossos pecados, como foi com Davi. Lembrando, Deus perdoa, mas tem as consequências, vai ter a consequência do pecado. E o que agrada a Deus? No Salmo 51, 17 vai estar falando: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contínuo não desprezará, ó Deus. Então Deus gosta daqueles que têm o coração quebrantado, que se lança sobre Ele, que derrama sua alma perante o Senhor, se arrepende verdadeiramente. Deus gosta dessas pessoas. Nós somos falhos, mas quando errarmos, que a gente venha, confessar o nosso pecado, se abrir para Jesus, o nosso coração, derramar nossa alma, nosso coração diante do Senhor, para que Ele venha perdoar nossos pecados, arrepender de todo o coração, como fez Davi. Aqui em Salmos 32, vai estar falando a felicidade do homem perdoado. Eu vou ler até o 6, do versículo 1 ao 6. Bem-aventurado aquele homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido. Em todo dia, tá vendo? Enquanto calou os ossos envelheciam. A pessoa estava se adoecendo, enquanto ela não confessou o seu pecado. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Porque todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então, enquanto a pessoa se calou, está falando aqui no Salmos 32, no versículo 3, enquanto se calou os ossos, envelheceram. Porque é isso que acontece, quando a gente não confessa nosso pecado, a gente vai adoecendo, a gente vai ficando oprimido, Então a gente tem que abrir nossa boca e falar dos nossos pecados, porque a gente vai errar, a gente erra. Mas que a gente possa confessar nossos pecados diante do Senhor, para que Ele venha, perdoar nossos pecados, que a gente venha se arrepender de todo o coração. Porque tem diferença entre arrependimento e remorso. Quando Pedro negou Jesus, depois Pedro arrependeu. Mas quando Judas entregou Jesus, Judas não se arrependeu, ele teve remorso, porque se ele tivesse arrependido, ele não tinha tirado a vida. Não há diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, a gente se entrega ao Senhor, e Ele perdoa nossos pecados, e a gente fica livre daquilo, livre daquela culpa. Mas o remorso não, o remorso como foi com Judas. Judas não se arrependeu, mas ele sentiu um remorso, ele sentiu culpa, e ele tirou a própria vida. Então, que a gente possa chegar aos pés de Jesus e arrepender dos nossos pecados, e confessar os nossos pecados para que Ele venha nos perdoar. Em 1 João 2, a partir do versículo 1, vai estar falando: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, não é para a gente pecar. Aqui está falando, nesse caso a gente pecar, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, Não quer dizer que a gente pode pecar voluntariamente. Mas, se porventura a gente vier cair em pecado, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, Jesus é nosso advogado. Se a gente pecar, que a gente possa se arrepender de todo o nosso coração, se chegar aos pés de Jesus com o nosso coração contrito, derramar nossa alma, derramar nossas lágrimas no pés de Jesus, para que Ele venha, para que Ele venha perdoar nossos pecados. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com todos vocês. Peço para se inscrever no canal, peço para ativar o sininho das notificações, e dar o seu joinha. Se vocês não me conhecem, meu nome é Vânia Cardim e desejo que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.